Meu nome é Tatiane, eu conheci a Jesus há pouco tempo, mesmo tendo crescido numa igreja evangélica, que eu frequentei com os meus pais desde que eu era bebê. Eles já frequentavam uma igreja, então eu cresci lá, eu aprendi sobre Deus, eu aprendi sobre Jesus, tudo o que Ele é, o porquê que a gente precisa dele, mas era só um conhecimento teórico, era só a letra, como a gente diz. O fato de crescer na igreja faz com que a gente se acostume a fazer algumas coisas sem nem questionar o porquê, ou ter medo de algumas coisas. Por exemplo, eu não fazia, por exemplo, a bebida, que é uma questão que na igreja evangélica é muito marcado, assim, não se pode beber. Então, se você tomasse alguma bebida, você ficava com aquele sentimento de culpa, e isso daí também é religião. A religião não é só, religiosidade não é só fazer uma oração decorada ou fazer um corte de cabelo ou uma roupa. São também essas atitudes que você pensa, essas atitudes na qual você baseia a sua salvação. Só depois, com o tempo, é que eu entendi que a minha salvação não estava baseada nas minhas atitudes, estava baseada no amor de Jesus. Quando eu entendi isso, foi muito libertador. Aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará, ele é perfeito, porque a gente fica assim preso no peso da culpa das nossas atitudes, e todas essas culpas o Senhor já perdoou, já tirou, e é claro que a gente não permanece nelas porque já foram perdoadas. A gente muda, mas a gente muda por amor e não por medo. Foi isso que eu aprendi quando eu deixei os conceitos de religião que eu tinha e passei a estudar a Bíblia e entender os conceitos de evangelho, do amor que Deus tem pra gente e o porquê Ele trouxe seu Filho e o que Ele espera da gente de verdade. O tipo de comportamento que Ele espera, a obediência, e a obediência por amor, não a obediência pelo medo. E depois, quando eu saí da igreja para fazer faculdade, eu percebi que aquilo não tinha feito muita diferença na minha vida, porque eu deixei tudo que eu aprendi e vivi a vida do jeito que eu quis. Eu escolhi viver as minhas vontades e não a vontade de Deus. Quando eu terminei a faculdade, eu conheci o HIP, através de uma professora lá da universidade, a professora Odila. Eu comecei a frequentar o HIP na casa dela e eu gostava muito, assim, eu comecei a aprender, comecei a entender e comecei a ver o evangelho na vida das pessoas. E o meu marido, ele não cresceu em igreja nenhuma, foi uma opção da família dele. Então eles cresceram com uma liberdade de, quando tivessem a idade certa, escolherem o que gostariam de fazer, o que gostariam de seguir. E era muito difícil falar para ele, principalmente quando eu ainda tinha aquela ideia de religião em mim, falar para ele sobre Jesus, porque eu tinha vários conceitos formados assim pela minha religião e não pelo Evangelho de Deus. Então eu queria de todo modo que ele entendesse o que era Jesus, que ele fosse para o céu. Eu ficava desesperada, ele vai morrer e ele vai para o inferno. Então eu li a Bíblia para ele à noite. Entendeu? A gente tem que ler a Bíblia. Eu li a Bíblia para ele à noite, só que ele dormia. E eu ficava mais brava ainda, porque não adiantava nada. E eu continuei indo no HIP e ele não ia comigo. E eu desisti de ler a Bíblia e passei só a orar por ele para que ele entendesse. E foi tão interessante, porque foi tão incrível, na verdade, porque de uma hora para outra ele aceitou o convite de ir no HIP comigo. E depois ele disse que ele foi porque ele viu que eu tinha mudado, mas na verdade eu não tinha percebido mudança, mas as pessoas que estão em volta da gente, elas percebem. E aí eu vi a importância da obediência à palavra de Deus, de você estudar e querer ser, como ela faz diferença, na verdade, como a palavra de Deus faz diferença na nossa vida, porque é uma diferença que às vezes a gente demora a perceber, mas que as pessoas que estão ao redor da gente, elas percebem muito mais rápido. E aquele ditado que diz,
que o maior exemplo é aquele que você vê nas pessoas, é muito real. Depois disso, o Léo começou a estudar a Bíblia com a gente, no RIP. Ele veio para a igreja, ele se batizou e hoje nós trabalhamos na igreja. E é uma felicidade muito grande poder estar com o meu marido, que é a pessoa que dirige o meu lar, também trabalhando na igreja. A gente servindo ao mesmo Deus, isso foi tão legal, era um sonho. Quando a gente se casou, porque a gente morava junto. Quando a gente se casou, depois que a gente entendeu tudo o que tinha de errado, que precisava ser mudado na nossa vida, no nosso casamento, era um sonho meu colocar no convite, e o meu Deus é o teu Deus. E eu pensei, se eu casar com ele sem ele conhecer Jesus, eu nunca vou poder usar isso. E quando a gente fez o nosso convite de casamento, a gente colocou esse versículo e foi uma coisa que ele também aceitou. Então, para mim foi muito legal colocar lá, meu Deus é o teu Deus. É uma felicidade enorme saber que eu e meu marido, que a minha casa, todo mundo serve ao Senhor.